Bem-vindos de volta ao canal User, e na sessão analítica de hoje, vamos desmembrar a arquitetura técnica necessária para cumprir a promessa do título: como criar estratégias automatizadas para Uniswap, GMKeys e outros protocolos. Esta não é uma discussão superficial sobre a compra e venda de tokens, mas sim uma imersão profunda na lógica de smart contracts, execução atômica, otimização de liquidez e a extração de valor máximo através de técnicas de trading algorítmico avançado e machine learning para automatizar o trading em DeFi. O desenvolvedor deve primeiro internalizar que a blockchain não é apenas um livro-razão, mas um ambiente de execução determinístico. A fundação de qualquer estratégia robusta reside no domínio do EVM, na manipulação eficiente do estado do contrato e, crucialmente, na capacidade de orquestrar transações atômicas que garantam lucro ou revertam completamente, eliminando o risco de contraparte e de execução parcial. A pedra angular da automação em DeFi é o Smart Contract. Utilizamos Solidity, naturalmente, para codificar a lógica de decisão. Um bot de arbitragem ou um gestor de liquidez ativo não é um script Python rodando em um servidor. É um contrato implementado na cadeia que interage diretamente com os contratos de terceiros, como os pools de liquidez do Uniswap, V3 ou os cofres de garantias do GMX. A primeira etapa envolve a definição da interface de comunicação. Precisamos de contratos que herdem as interfaces necessárias, como o ERC20 para manipulação de tokens e as interfaces específicas de roteamento, por exemplo, e SwapRouter para Uniswap e de gestão de posição para GMX. A interação com o Vault e o router é mais complexa, exigindo atenção à forma como o colateral e o PN são calculados. Aprofundando-nos na liquidez concentrada do Uniswap 5 e 3, a automação transcende o SimpleSwap. O objetivo é a gestão ativa da posição Active Liquidity Management, diferente da V2, onde a liquidez era distribuída uniformemente de 0 ao infinito. Na V3, a liquidez é alocada em faixas de preço específicas ticks. Nossa estratégia automatizada deve empregar redes neurais, especificamente modelos de séries temporais como LTMS Long Short Term Memory para prever a volatilidade e a tendência do par de trading. Se o modelo prediz alta probabilidade de o preço permanecer dentro de uma faixa estreita nas próximas 4 horas. Passando para protocolos de derivativos descentralizados como o GMXs, a automação assume uma faceta diferente. O GMX utiliza um pool de liquidez multicomponentes gás líquido de petróleo e um modelo de oráculo Chainlink para determinar preços e liquidações. As estratégias aqui focam em arbitragem estatística e hedge. Uma estratégia comum envolve monitorar o Basis Risk, a diferença entre o preço perpétuo do GMX e o preço spot em exchanges centralizadas ou outros DEX. Se o preço no GMX divergir significativamente, um bot pode abrir uma posição perpétua no GMX e, simultaneamente, realizar a operação inversa hedge em um CX. A automação deve monitorar continuamente as funding rates, taxas de financiamento. Se as taxas de financiamento estiverem extremamente altas em uma direção, isso sinaliza uma oportunidade para capturar esse yield, assumindo uma posição contrária e garantindo que o risco de liquidação seja gerenciado por uma margem de garantia robusta ou por um hedge externo. A complexidade na automação do GMX reside em interagir com um sistema de multicall
e garantir que o cálculo do PN Profit and Loss em tempo real seja preciso, levando em conta os spreads e as taxas de execução do protocolo. O próximo nível de automação, e o mais lucrativo, envolve a exploração de ineficiências de mercado através de flash loans e MIV bots. Flash loans são a ferramenta definitiva de alavancagem sem colateral, permitindo que o bot execute estratégias de arbitragem de forma atômica. O processo é o seguinte: o smart contract solicita um empréstimo massivo, por exemplo, 10 milhões de DAI de um protocolo como a Aave ou Balancer. Com esse capital, ele executa uma série de swaps, multi-hop, por exemplo, DAI ETH, No Sushi Swap e WBTC, DAI no Curve explorando a diferença de preço entre os pools. No mesmo bloco de transação, o contrato deve devolver o capital emprestado mais a taxa de juros mínima. Se a sequência de swaps não resultar em capital suficiente para pagar o empréstimo, a transação reverte, garantindo que o bot não perca seu próprio capital. O desafio é a latência. O bot precisa identificar a oportunidade de arbitragem, calcular a rota ótima e o tamanho da transação em milissegundos. A evolução da arbitragem simples nos levou aos MV-bots Maximal Extractable Value. MIV é o valor máximo que pode ser extraído da produção de blocos, reordenando, inserindo ou censurando transações dentro de um bloco. Os bots do MIV, conhecidos como searchers, operam monitorando o vezes mempool vezes upool de transações pendentes. Quando um searcher identifica uma transação lucrativa, por exemplo, uma grande compra que causará um deslizamento de preço significativo, ele constrói uma transação própria que a precede front-running ou a segue back-running para capturar o lucro gerado pelo deslizamento. Para garantir que sua transação seja incluída e posicionada corretamente, o searcher não submete a transação diretamente à rede pública, mas a empacota em um vezes bundle e a envia a um block builder através de um relay privado, como o Flashbots Protect ou Bloxroute. O builder, em troca de uma gorjeta alta-tip paga em gas, garante a inclusão e a ordem exata das transações. A otimização do gas e a velocidade de execução, muitas vezes utilizando linguagens de baixo nível como Rust ou Go, para a lógica de monitoramento, são cruciais para vencer a corrida contra outros searchers. A lógica do Smart Contract para MIV deve ser extremamente eficiente em termos de gás, pois a competição eleva o preço do gás para o limite de lucratividade. Finalmente, a integração da inteligência artificial eleva estas estratégias de meros scripts reativos para sistemas preditivos robustos. Não estamos falando apenas de LTMs para a previsão de preços de liquidez concentrada. Estamos falando de Reinforcement Learning reserva legal para otimização de execução. Um agente de reserva legal pode ser treinado em um ambiente de simulação que replica a dinâmica do EVM, incluindo custos de gás variáveis e slippage realista. O agente, usando algoritmos como PPU, Proximal Policy Optimization, aprende a determinar o tamanho ótimo do trade U vezes momento ótimo de execução para minimizar o impacto no mercado e maximizar o lucro líquido, considerando o custo transacional. As variáveis de entrada features para o modelo de reserva legal devem incluir não apenas dados de mercado tradicionais, o HLCV,
Mas também métricas on-chain, como o TVL Total Value Locked Loss, protocolos, o congestionamento atual da rede preço do gás e o volume de transações pendentes no mempool, fornecendo uma visão holística do estado do sistema DeFi. A automação completa exige um pipeline de dados robusto, que ingere dados de nós RPC via WebSockets para baixa latência, processa-os em tempo real e alimenta o modelo de inferência, que então gera o sinal de trading. Este sinal é então transmitido a um módulo de smart contract executor, que interage com a blockchain. A resiliência do sistema é garantida por monitoramento constante de falhas de transação, revertes inesperados e a saúde dos oráculos de preço. A transição para L2S como Arbitrum e Optimism é imperativa para manter a lucratividade, dado o custo proibitivo do gás na mainnet para operações de alta frequência. Se este conteúdo agregou valor, não se esqueça de se inscrever no canal User para dominar o mercado.